Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel 3, texto bastante conhecido, nosso. Daniel 3, inicialmente nós vamos ler os versos 14 ao 18. Depois eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta. Daniel 3, 14 ao 18. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos assim orar novamente. Senhor Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade em comunidade, como igreja, de nós estarmos aqui na tua casa, para entoarmos cânticos a ti, para orarmos, Senhor, a ti, mas também para sermos edificados pela tua palavra. Fala a tua igreja. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, um texto bastante conhecido, né? Desde os pequenos profetas, que das salas das crianças, todo mundo sabe a história de Daniel. Mas também uma história memorável. Esse texto, geralmente, as pessoas quando pregam, foca somente no livramento de Deus na fornalha. Não é que isso não seja importante. Mas esse texto, ele também é um incentivo para sermos constantes e fiéis a Deus em tempo de tribulação. Qual foi o tema que eu dei a essa mensagem de hoje? Declaração de fé diante das pressões do mundo. Qual tem sido a sua declaração de fé quando você é pressionado, quando você é zombado, quando você é escarnecido por causa da sua fé? Então, declaração de fé diante das pressões do mundo. Irmãos, é muito fácil ser crente dentro da igreja. Eu acho que seria até melhor para a gente se na escola só tivesse crente, se na academia só tivesse crente, se na padaria só tivesse crente, se os nossos vizinhos todos fossem crentes. Mas nós não vivemos numa comunidade alternativa, em que todo mundo pensa do mesmo jeito, em que todo mundo anda do mesmo jeito, em que todo mundo veste do mesmo jeito. Então, é muito fácil ser crente dentro da igreja. Como é desafiador expressar a nossa fé fora da igreja. Como também é muito fácil ser crente quando tudo está bom. O desafio é amar a Deus quando as coisas dão errado e quando somos pressionados. Esses versos que nós lemos
que foi uma declaração de fé desses 3 jovens, ela é considerada uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Todos os comentaristas vão concordar nessa questão, que o que esses 3 jovens acabaram de dizer é considerada uma das maiores declarações de fé, semelhantemente a Jó 19:25, quando Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Qual é aqui o contexto que Jó fala isso? Os parentes e os amigos o desampararam, os criados não lhe respondiam. A situação de Jó era tão calamitosa que ele falava com os criados e os criados não o respondiam. O hálito dele era intolerável à sua esposa. As crianças zombavam dele. Seu corpo estava pele e osso. Aí é nesse contexto que Jó vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Interessante, né? As 2 maiores declarações de fé foram em momentos difíceis. Não foram em momentos fáceis. O que nós podemos aprender e vamos aprender esta noite com a história desses 3 jovens. Primeiro, que nós devemos amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Segundo, devemos servir a Deus mesmo sem esperar recompensas. Terceiro, a graça de Deus nos capacita para sofrer em vez de pecar. Quarto, Deus é capaz de livrar milagrosamente o seu povo. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver que nós também estamos sujeitos a perigos, a tentações e a acomodações desse mundo. Irmãos, a pressão do mundo hoje é para nos prostrarmos aos deuses desse século. Não é mais para nós nos prostrarmos diante de uma imagem. Nós vivemos contexto igual. E se nós formos observar a nossa vida, nós vivemos muito mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja. Se nós formos somar as horas que nós passamos dentro da igreja, é muito pouco. Domingo de manhã, domingo à noite e terça-feira à noite. Nós passamos muito mais tempo com pessoas que não professam a mesma fé que nós. A grande verdade é essa. E o desafio é esse. É permanecer fiel na família, na escola, no trabalho. É permanecer em pé. Não se curvar a ideias, a ideologias, a pensamentos, a estilo de vida. Mas antes de entrarmos no texto, vamos entender o contexto desse texto. No ano de 606 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele invade Jerusalém, ele saqueia o templo, ele leva as pessoas ricas e ele leva também alguns jovens bem dotados. Capítulo 1 de Daniel, verso 3, 4 e 7, vai nos dizer assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Belsassar, Ananias o de Sadraque,
Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Vamos entender aqui. A Bíblia diz que quando esses jovens chegam na Babilônia, Nabucodonosor, que era um estrategista, ele tinha alguns propósitos. E ele pega esses jovens, e a primeira coisa que ele vai fazer com esses jovens é ensinar outra cultura. Qual era a intenção dele? Ensinar outra cultura. Irmãos, mudar valores. Ele queria que tudo aquilo que eles aprenderam com seus pais, na sua nação, fosse refeito. E ele ensina outra cultura. Ele ensina outra língua. Porque ele queria mudar a origem dessas pessoas. Mas ele ainda vai além, ele dá outra identidade. Irmãos, para os hebreus, o nome deles era resultado de uma experiência com Deus. Para os hebreus, o nome dos filhos tinha uma simbologia. E Daniel, que significava Deus é meu juiz, ele muda para Beltesazar, que quer dizer Bel protege o rei. Bel era um Deus. Ananias, que quer dizer Jeová é misericordioso, ele muda para Sadraque, que quer dizer iluminado pela deusa do sol. Misael, que diz quem é como Deus, ele muda para Mesaque, que é quem é como Vênus. Azarias, que significa Jeová ajuda, ele muda para Abednego, servo de Nego, de outro ídolo. Nós vemos hoje toda essa desconstrução de valores, onde a cultura tem sua influência nociva. Cultura não é neutra. É ingenuidade dos crentes acharem que a cultura é neutra. A cultura não é neutra. O que esse mundo hoje prega? Primeiro, ele prega o questionamento das verdades absolutas. O mundo hoje defende que certo e errado são relativos. E, irmãos, isso se opõe diretamente à nossa crença cristã, porque nós acreditamos em verdades universais e morais bem claras, e essas verdades são derivadas da Bíblia. Então, para o povo de Deus existe o certo e o errado. Exemplo, hoje família não é mais homem, mulher e filhos. Existem escolas em Campina Grande, caríssimas, que não comemora mais o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Comemora o Dia da Família, porque família, você já sabe como é que pode ser, homem com mulher. Também, porque a gente não pode falar aqui, porque família não é só mais homem e mulher. Então, para não chocar, para não constranger quem não é de uma família tradicional, tira dia da mãe e tira dia do pai. É dia da família. Adultério, mentira, sensualidade não é mais pecado. Porque depende do ponto de vista. Hoje, divórcio é glamorizado nas redes sociais. Outra coisa que essa sociedade prega: individualismo e realização pessoal. A ênfase no homem e na satisfação pessoal entram em conflito com valores cristãos como o amor ao próximo, a humildade, a solidariedade, a abnegação. Ou seja, não existe mais renúncia pelo outro. Não existe mais renúncia pelo bem coletivo. Porque eu preciso buscar a minha felicidade. Eu importo mais do que as outras pessoas. Então, o meu casamento está ruim, eu separo. Porque eu preciso ser feliz.
E meus filhos, Janeide, meus filhos eu sento e digo a eles, meus queridos, mamãe precisa ser feliz. Nós vivemos esse contexto de relativismo, de mudança de valores. A Babilônia mudou o nome deles, mas não mudou o coração. Sabe por quê? Porque eles tinham identidade. E sabe por que nós temos nos deixado nos levarmos por essa cultura? Porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Nós precisamos de algo mais profundo para que nós saibamos quem nós somos. Quem é você? Em que você crê? Qual é a tua esperança? O que encanta o teu coração? Então o capítulo de Daniel é isso, que eles estão ali agora na Babilônia para passar por um processo de desaculturação. O rei queria que tudo que eles aprendessem ficasse lá. Nova língua, novos hábitos, nova cultura, novo estilo de vida e até o nome. Capítulo 2 vai nos dizer que o rei tem um sonho. E o rei se inquieta com aquele sonho. E o rei chama os magos, os encantadores, irmãos, e ele pede uma coisa impossível. Ele diz assim: eu tive um sonho e eu quero que vocês me decifrem. Aí os magos dizem assim: pois não, ó rei, conta o sonho que a gente te diz. Ele diz: nada disso. Eu quero que vocês contem o sonho e decifrem o sonho. Aí os magos dizem: isso que tu me pedes é impossível. Não tem Deus que consiga dizer o que foi que tu sonhastes e ainda dizer o significado do sonho. Aí o rei diz: pois vão morrer tudinho. Isso chega aos ouvidos de Daniel. E Daniel ali se reúne com os três e vão pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Nos diz aqui o que é que esse rei sonhou e nos decifra seu sonho. E Deus dá o sonho, ele decifra o sonho. E Daniel 2, 48 e 49 termina assim: então o rei, então o quê? Depois que Daniel decifra o sonho, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios que da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas permaneceu Daniel na porta do rei. Capítulo 2 termina com Mesaque, Sadraque e Abidnego sendo promovidos a cuidarem dos negócios da província da Babilônia. Aí é nesse contexto que a gente agora vai entrar no capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado.
Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 1 ao 6 vai nos falar de um evento. Esse evento ia servir porque o rei tinha feito uma estátua de ouro. A altura, os comentaristas vão dizer que uma altura 15 vezes um homem de 1,80 m, imagina. Feita para a própria vaidade de Nabucodonosor, porque ele ali estava exigindo que as pessoas se prostrassem perante essa imagem. Aí Calvino vai dizer assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, fujamos de nós mesmos. Mas esse evento, irmãos, era uma cerimônia pomposa. Tinha gente pobre? Não, só tinha gente importante. Era a alta sociedade da Babilônia. Quem não queria estar nesse evento? Mas essa cerimônia, além de ter gente importante, tinha uma liturgia. Qual era? Tinham muitos instrumentos, e ao som da música, todos deveriam se prostrar. A música tornava esse momento mais envolvente, ou não? Mais tentador. E o comentarista vai dizer assim: é através de métodos como esses que a falsa adoração tem sido estabelecida e mantida. Hoje em dia, tudo se forma, tudo se cria para você ter uma imersão, para você sentir mais Deus. Paredes escuras, gelo seco, alguém pregando e um fundo musical. Eu estava vendo hoje que uma igreja, o pastor estava pregando que esse povo tem essas histórias, né? Que você não pode sair debaixo da cobertura espiritual. E pediu aos crentes para todo mundo levar sombrinha. E a igreja estava todo mundo debaixo da sombrinha, simbolizando a cobertura espiritual. Então hoje tudo lhe envolve para uma falsa adoração. Então a música aqui era muito envolvente. E quando a música começasse, todo mundo tinha que se prostrar, porque essa era a ordem. Mas, irmãos, qual era a punição? Quem não se prostrasse ia ser jogado numa fornalha. O que era fornalha? Algo usado para cozer tijolos. Não era coisa fria, não. Verso 7 ao 12, diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Quer professar sua fé diante das pressões? Primeira coisa que você tem que fazer. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Vou repetir. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Irmãos, imagina a cena. Campo de Dura era um terreno plano. Não dava nem para se esconder, Ritinha. Porque se tivesse umas lombadinhas e uns buracos, né? Era plano. Irmãos, todo mundo se prostra. Imagina essa cena. Fica só aqueles 3 pobrezinhos em pé. Seguir o evangelho é dessa forma. É não seguir a maioria. Irmãos, tem situação que a impressão que nós temos é que está todo mundo curvado e só nós estamos em pé. Ou não? Uma colega minha disse que ela começou a correr. A praticar corrida. Aí disse, tal dia, 5 horas da manhã, todo mundo que de frente de tal lugar. Aí ela disse que comprou. É um macacão assim, é um short bem grandão. Aí disse que lá vem ela. Diz que as outras mulheres olharam assim para ela, como se dissesse assim, que extraterrestre é esse? Sabe por quê? Porque esses ambientes é o short combinando com o top. É a barriga de fora. É foto na frente do espelho. E a gente se sente, irmãs, umas lunáticas. É como se as pessoas olhassem para nós e dissessem, isso é uma louca. Você acha que isso é brincadeira, mas não é. Tem situações que a impressão que nós temos é que está todo mundo curvado e só a gente feito uma mané. Eu cheguei ao ponto, eu procuro chegar na academia na hora da aula. Porque você não aguenta as conversas. E quando você fica calada, você é excluída. Porque você não faz parte daquelas conversas. O mundo lhe pede o tempo todo para você entrar na onda. Para você se curvar. Para você ser igual. E você, às vezes, que tem uma fé dúbia, você não quer ser diferente. Então você se curva. Você se curva. O cristão é desafiado todo o tempo a ser diferente e às vezes até estranho. Irmãos, período de junho, eu estava em tempo de correr doida. Porque o assunto é só o quê? São João. Até os professores. Vamos para as pernas ficar bonitas, para assim calçar as botas. Gente. E se você nem sequer faz assim, você já é excluída. É muito mais sério do que a gente pensa. É por isso que eu disse que a gente não vive numa comunidade hippie. A gente vive em um ambiente de várias pessoas, de vários estilos de vida. Mas você precisa ser diferente. E ali estava, numa festa, todo mundo curvado, e os 3 coitadozinhos. E acusaram. Quem os acusou? Talvez os magos, que não conseguiram decifrar o sonho. Motivo? Inveja. Mas, irmãos, vamos pensar uma coisa. Talvez, se eu fosse Sadraque, Mesaque
e Abidnego, eu tinha dito assim: vamos aqui ter uma conversa nós três. É o seguinte, a gente se prostra, mas a gente não sabe que isso é leseira. Vamos só fazer a média? Rapaz, vai ficar só nós três aqui em pé, a gente faz de conta, mas a gente fica pensando em outras coisas. Eles não poderiam ter feito isso? Poderiam. Por que que eles não fizeram? Primeiro, eles tinham convicção que a adoração começa no coração. Não eram religiosos. Não eram fariseus. Eles tinham a convicção que a adoração começa no coração. Mas eles também tinham a certeza que vida pública denuncia quem você adora. Você adora a Deus no coração, mas os seus atos dizem quem você é. A forma como você anda, a forma como você fala, a forma como você se comporta, também diz. Por isso que eles disseram, nada disso, a gente vai ficar em pé. Então, crente, nem adianta estar dizendo, eu estava em tal ambiente, mas o meu coração não estava. Conversa sua. Você estava porque você gosta. Você estava porque você sente prazer pelas coisas da carne. Deixe de dar desculpa. Eles poderiam ter feito isso, mas eles não fizeram. Nossa vida pública denuncia quem nós adoramos. Lucas 4:8 vai dizer: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Esse século tem seus deuses e pede todo o tempo que nos prostremos. Tim Keller vai dizer: nós temos nossos santuários, redes sociais, nosso corpo, nossa profissão, nossos bens. Quais os deuses desse século? Romanos 12 vai dizer: não vos conformeis com este Mesaque, Sadraque e Abidnego. Todo mundo curvado e eles em pé. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Nós não somos monges que vamos para um mosteiro, mortificar a nossa carne e não ter contato com ninguém. Nós somos livres. Cristo nos libertou. Então nós podemos estar na Babilônia e não amar a Babilônia. Nós podemos estar na Babilônia e não absorver as coisas da Babilônia. Se policie, meu irmão. Você não foi chamado para isso, para ser maioria. Você foi chamado para ser minoria. Quer ter uma confissão de fé robusta? Não faça o que todo mundo está fazendo. Verso 13 ao 22 diz assim: no meu sonho, oxe, não aqui, vamos lá. Então Nabucodonosor, irado e furioso quando? Quando eles foram dizer a ele que na hora da cerimônia os três não tinham se prostrado. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos,
quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. O mundo testa nossas convicções. O mundo é intolerante com os valores divinos. Eles nos chamam de intolerantes, mas intolerantes são eles. 1 Pedro 3,15 vai dizer assim: estai sempre preparados para responder qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos, irmãos, nos prepararmos para quando nós formos confrontados, para quando nós formos pressionados, nós sabermos responder qual é a razão da nossa esperança. E isso vai muito além do que dizer: queima ele, Jeová. Sangue de Cristo que te repreenda. Misericórdia. Esse preparado é apologético. É você estar preparado para defender a sua fé. E foi isso que eles fizeram aqui. Mas, irmãos, interessante. Nabucodonosor pediu para eles abandonarem o Deus de Israel? Não. Não. A proposta é: tenha seu Deus, mas não deixe de adorar os deuses dessa época. As pessoas vão te dizer: mulher, o que é que tem? Fica sendo crente, mas o que tem de fazer isso, isso e isso? Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Era essa a proposta. Pastor Heber Campos, ele vai dizer assim: o mundo aceita ser amante, mas Deus não aceita ser traído. Com Deus, ou é ou não é. Não é um pé na igreja e um pé no mundo, não. Ora está crente e ora não está. Ora está amando as coisas do Senhor, ora não está. Você não pode ser assim. E o que Nabucodonosor queria aqui: vocês continuem aí com o Deus que de vocês, mas se prostrem também que diante de mim. Irmãos, vocês perceberam como esse discurso é frequente hoje? Confissão desassociada com a prática. Irmãos, eu sou pecadora, eu tenho muito que amadurecer, mas eu vou dizer uma coisa a vocês: certas qualidades de gente que diz que é crente, que eu digo assim, eu não estou acreditando não. Não, Jesus, isso chega a ser até cômico. Porque a confissão é desassociada com a prática. E quando Nabucodonosor dá ainda mais uma chance a eles: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Os instrumentos vão tocar de novo. A gaita, o fole, vou tocar de novo, vou mandar de novo. Vocês ainda têm uma oportunidade. Aí o que é que eles dizem? Quanto a isso, ó rei, nada
não necessitamos de te responder. Isso aqui tem várias suposições. Os comentaristas vão dizer que eles poderiam estar dizendo assim: Rei, quanto a isso nós não necessitamos te responder, porque essa tua proposta não nos encanta. Nós não estamos balançados porque nós temos firmeza. Nós não ficamos em dúvida porque nós temos convicções. O discurso dos crentes hoje é: eu estou em dúvida, eu faço ou não faço? Vai ler a Bíblia. É a Bíblia que te dá um norte. E tem coisas que vêm para nossas vidas, irmãos, que nem precisa a gente pensar, de tão absurda que é para quem é crente. Outra suposição aqui, que eles poderiam ter dito essa expressão: quanto a isso, ó rei, não necessitamos de te responder. É como se eles estivessem dizendo, que eu acho maravilhoso aqui: rei, olha para nós. Nós temos cara de quem vamos aceitar? Irmãos, isso é maravilhoso. As pessoas olham para nós e dizem assim: não vá ali não, porque ali você sabe que não dá certo. Não vá com essa proposta para ali não, porque ali é crente. Tu vai levar um toco. Era isso que eles estavam aqui. Olha para a nossa vida. Quanto a isso, a gente não precisa te responder. Olha para o nosso dia a dia. Vê se a gente vai se prostrar diante de ti. E o verso 18 é a maior declaração de fé, como eu já falei aqui. E é interessante, eles não chamam o rei de tirano, de idólatra. Apresentam-se com um espírito exemplar. E, irmãos, detalhe: eu e você sabem do final da história. Mas eles sabiam? Eles sabiam que eles iam ser libertos da fornalha? Isso é fé. É você fazer porque você é temente, e não você fazer porque pode ter recompensa. É isso. Prova de cristão maduro é confiar em Deus sem saber o que Ele vai fazer. É fácil? Não. A fé deles não era um negócio, não era uma barganha com Deus. Eles serviam a Deus por causa do caráter de Deus. Fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele livra. Mas também, se Ele não livrar, a gente continua fiel. Eles reconheciam que Deus podia livrar, porém sua fidelidade não dependia do seu livramento. Irmãos, nossa adoração a Deus não depende de dias bons, de dias alegres, de dias de livramento. Nós precisamos nos sustentar na fidelidade de Deus. Nossa adoração a Deus depende por quem Ele é. E quem Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso Pai. Por isso que a gente o adora. Pelo que Ele é. E um comentarista vai dizer assim: o conhecimento verdadeiro de quem é Deus nos ajudará muito a passarmos por sofrimentos. E se Ele for por nós, não precisaremos temer o que os homens possam nos fazer. Deus nos livrará da morte ou na morte. Fique sabendo, ó rei. Não sabiam do final que da história. Se o nosso Deus nos livrar, Ele pode. Mas também, se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Mas, irmãos, o mundo é intolerante com quem não lhe serve. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer assim: o mundo tem sua própria fornalha ardente, à espera daqueles que não se conformam em adorar seus ídolos. Muitas vezes é a fornalha de ser desprezado, é a fornalha de ser ridicularizado. Uma pessoa estava me dizendo assim: Janeide, eu fui na escola da minha filha
esse mês de junho, porque ela não participa da quadrilha e a professora estava fazendo bullying com ela. Quando era na hora do ensaio, a professora dizia: fica aí sentada, que você é crente. A fornalha do desprezo, a fornalha de ser ridicularizado. Nós somos jogados todos os dias. E a Bíblia diz que por causa disso eles foram atados, para que não pudessem lutar. E talvez porque queriam que as suas mortes fossem lenta e dolorosa. Verso 23 vai dizer assim: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. 1 Pedro 3,17 vai dizer: se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Irmãos, Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Qual é o discurso de algumas igrejas? Seja fiel que Deus vai lhe honrar. Seja fiel que você não vai ter doença, você não vai ter problema. E os problemas chegam. Mas você não estava sendo dizimista? Você não estava sendo fiel? A obediência aqui foi respondida com fornalha. Como entender isso, irmãos? Eu não sei. Não se entende. Aceita. Como entender? Você sempre fez tudo tão certinho e tem hora que sai dos trilhos. Disseram a você que se você fizesse tudo bem direitinho, ia dar tudo certinho, mas saiu dos trilhos. E agora? Que fidelidade desses homens. E o prêmio deles foi o quê? Ser jogado na fornalha. Olha o último relatório que da missão Portas Abertas, sobre a Nigéria. Relatórios preliminares para 2025 indicam que mais de 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria, com estimativas de uma média de 30 a 35 mortes por dia. Esses crentes são fiéis? Eu acho que mais do que eu. Eu não posso dizer a você que eu não conheço a sua vida, mas eu conheço a minha. Bem mais fiel do que eu. Mortos. Nem sempre obediência vem com vitória. Nem sempre obediência vem com alegria. Foram jogados dentro da fornalha. 25. Eu só estou aqui olhando aqui o capítulo 4. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Que Deus tão poderoso. Como esses homens estavam dentro da fornalha? Eles foram jogados como? Atados. Como foi que Nabucodonosor os viu? Soltos, andando. Tem como alguém estar sendo queimado e estar passeando?
diz que uma das mortes mais terríveis é alguém queimado. Porque essa pessoa quer se livrar do fogo, mas ela não consegue. Estavam passeando. A graça de Deus nos sofrimentos nos liberta. E nós somos livres para clamarmos ao nosso Deus. Nós somos livres para estarmos no maior vendaval do mundo, mas nós estamos soltos, porque nós somos libertos, porque as algemas espirituais não existem mais em nós. Eles estavam sem dor, não estavam agonizando, não estavam lutando para sair, as mentes estavam tranquilas. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha um quarto homem. Esse quarto homem é o motivo de nós termos graça no fogo, de nós termos tranquilidade nas adversidades, de nós caminharmos apesar das coisas irem contra as circunstâncias. É o quarto homem que caminha conosco. Havia um quarto homem. Deus desce para ficar conosco na hora da aflição. Ele é Deus nos vales, na dor, na solidão, no luto. Ele é o quarto homem. E ele disse assim: eu joguei 3, mas eu estou vendo 4. E o quarto tem um aspecto do Filho dos deuses. Os teólogos vão dizer que aqui aconteceu uma cristofania. É uma aparição de Cristo antes da encarnação. Era o Filho do Deus Altíssimo. Cristo venceu por nós. Você não está nessa fornalha sozinho. É por isso que você precisa dizer: eu tenho fé em Jesus Cristo. A minha esperança é viva, porque esse Deus te capacita a testemunhar dele. Você não está passando por isso sozinho. Você não está à mercê. Você não está à toa. O quarto homem está com você. Aquele que permite você ir para a fornalha está com você na fornalha. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Que Deus maravilhoso. E a história termina contando que aqueles homens saem. Vamos lá. 25, 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Você já tentou fazer um fogo de... como é que chama? Um fogo de lenha? Você já tentou? Como é que você fica? Podre. Você já sentou-se perto de uma churrasqueira? Você sai podre. Esses homens aqui saíram da fornalha sem feder a fumaça. Sem feder a fumaça. Que Deus poderoso. Vai sair dessa sem vestígio, sem trauma, sem dor, sem aflição, sem angústia, sem tristeza. Porque quando Ele passa, passa. Porque quando Ele tira, tira. Sem cheiro nenhum. 28.
falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, olha aqui a função da fornalha. Não foi para exaltar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Que testemunho de fé, irmãos. Pelas suas vidas, eles disseram ao rei: nós confiamos unicamente em Deus. Ao não se prostrarem à estátua, eles disseram: nossa confiança não está em coisas, não está em nós mesmos, não está nos bens, a nossa confiança está em Deus. Ao não se prostrar diante da estátua, eles disseram com a vida: nós nos sacrificamos por esse Deus. Nós oferecemos a nossa vida em renúncia, não fazemos a nossa vontade, nós matamos nossos desejos diariamente. Não se prostrando diante da estátua, eles disseram ao rei: nós adoramos unicamente esse Deus. Que a minha vida e a sua seja uma carta não lida. Que as pessoas olhem para você e digam: aí confia em Deus. Aí se sacrifica pelo seu Deus. Eu quero terminar aqui com a história de Esther Anquim. Essa história está no livro Deus, sou péssima. Deus maravilhoso. Mulheres fiéis e seu Deus maravilhoso. Conta a história dessa coreana. Quem foi Esther Anquim? Ela morreu em 1997, aos 89 anos. É um poderoso testemunho de fé e resiliência cristã durante a ocupação japonesa da Coreia. Seus sofrimentos decorreram principalmente da sua recusa em comprometer sua fé e adorar nos santuários shintoítas japoneses, uma prática obrigatória imposta pelo governo opressor. O Japão, quando invade a Coreia, o ditador impõe a todo mundo que tinha que se prostrar nos santuários. Esther era professora de música em uma escola cristã. Recusou-se a curvar-se diante da deusa do sol japonesa. Por essa razão, ela foi presa e passou 6 longos anos em prisões japonesas, sofrendo brutalidades e opressão severas. As condições na prisão eram terríveis, marcadas por comida inadequada, ou seja, vegetais podres, espancamentos, abusos e falta de necessidades básicas. Quando ela soube que ela estava prestes a ser presa, ela se preparou para essa prisão, jejuando e dormindo no frio antes de ser presa. Ela foi submetida a torturas severas por se recusar a negar o nome de Cristo e a participar da adoração idólatra. A separação de sua família e a incerteza sobre seu destino faziam parte de seu sofrimento, embora sua fé lhe trouxesse paz e propósito. Apesar do sofrimento físico e mental, Esther encontrou forças em sua fé, prevendo a prisão. Olha só, irmãos. Ela memorizou mais de 100 capítulos da Bíblia e muitos hinos que ela recitava e compartilhava com outros prisioneiros, levando muitos, inclusive alguns guardas,
a se converterem ao cristianismo. Eu quero terminar aqui com algumas frases dela, que está na sua biografia. Ela disse o seguinte: eu sabia que seria impossível manter minha fé com minhas próprias forças. Deus teria que trabalhar através de mim, se eu quisesse permanecer firme. Outra frase: eu poderia dizer honestamente que não tinha medo de morrer, mas tinha medo de ser torturada sem morrer. Quanto tempo o meu corpo aguentaria? E se eu abandonasse minha fé sobre a tortura implacável? Só de pensar nisso, eu me sentia tão fraca que mal conseguia ver por onde andava. Mas a luz se acendeu na escuridão do meu coração e senti a paz de Deus. Outra coisa: com a ajuda de Deus, eu nunca me curvaria diante do ídolo japonês, mesmo que ele não me salvasse das mãos dos japoneses. Fui salva por Jesus. Eu só poderia me curvar diante de Deus, o Pai do meu Salvador. Olha o que ela falou quando ela foi solta, que ela foi liberta. Eu havia decidido morrer como Marte, mas eu falhei. Que a sua vida seja para engrandecer o nome do Senhor. Esse mundo pede o dia todo, o tempo todo, que você se prostre, mas mantenha a sua fé.